E agora entrando no segundo bloco do nosso Encontro Mulheres com você, aqui na Imagem da Cidade, a nossa TV Galega e o programa Mulheres sempre às quartas-feiras das 8 às 9 horas da noite e as reprises ao longo da semana, diferentes momentos, diferentes oportunidades para estarmos juntos e também aqui dividindo os assuntos colocados em evidência através dos nossos convidados, como esse agora, comigo aqui o Dr. Felipe Koleski, cirurgião bariátrico e escritor. Doutor Felipe, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez à nossa TV Galega. Oi, Denise, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui com vocês para essas conversas tão proveitosas para todo mundo. Pois é, doutor Felipe, hoje começando aqui trazendo como evidência o livro, esse livro que fala sobre obesidade, nesse caso, obesidade, entender, cuidar, respeitar, conviver. Se fosse uma aula de português, a gente ia colocar aqui como evidência esses 4 verbos, né? Entender, cuidar, respeitar e conviver. Mas não é aula de português, é uma aula para a vida, doutor. Essa temática chamada obesidade? Sim. A obesidade é uma doença multifatorial. Obesidade não é uma escolha. Obesidade não é uma doença que a pessoa, por ela ser preguiçosa, por ela ser desleixada, ela ser descuidada. Obesidade é uma doença que envolve questões genéticas, metabólicas, comportamentais, alimentares, psicológicas, medicamentosas. A somatória desses fatores que leva a pessoa a evoluir com o quadro de obesidade. Esse é meu segundo livro. O primeiro livro chama Histórias de Peso, Obesidade como ela é. Nesses quase 30 anos trabalhando como cirurgião bariátrico, a gente entende que toda obesidade tem uma história. Então não cabe a gente julgar a pessoa com obesidade. O nosso papel como profissional de saúde é acolher essas pessoas. Então no primeiro livro eu conto algumas histórias do dia a dia de pessoas com obesidade. Não necessariamente que foram submetidas à cirurgia, mas que convivem com obesidade e algumas evoluíram para a cirurgia, outras optaram por não cirurgia. Nesse segundo livro, tá, Obesidade, Entender, Cuidar, Respeitar e Conviver, a gente vive um limite muito tênue entre a glamorização de um corpo idealizado pela mídia, que é um corpo inatingível pela imensa maioria das pessoas, a obesidade como doença, a gordofobia e, no outro extremo, a glamorização da obesidade. E nesses tempos de extremos, a gente tem que tentar informar para fazer com que as pessoas entendam melhor algumas situações. E o que eu quero explicar com cada um desses verbos? Primeiro, entender a obesidade como doença. Para nós, profissionais da saúde, é muito fácil entender a obesidade como doença. As pessoas leigas, elas não têm esse entendimento. Então, numa linguagem acessível, fácil, acessível para todas as pessoas, eu explico por que a obesidade é uma doença. Por que a obesidade está relacionada com o surgimento de 16 ou 18 tipos de câncer, inclusive aumento do risco do câncer de próstata, que a gente está aqui no Novembro Azul, câncer de mama, o Outubro Rosa do mês que passou. Então, entender a obesidade como doença. Por que é uma doença? Tá? Segundo, cuidar no sentido de mostrar as opções de tratamento. Então, nesse livro tem entrevistas com nutricionistas, com psicólogas, com endocrinologistas, para explicar as opções de tratamento, para evitar que essas pessoas com obesidade caiam em armadilhas que a gente vê por aí em tudo quanto é local. Pílula mágica, bariátrica hipnótica, cirurgia 100% eficaz. Não existe solução fácil para problema complexo. Ou aquela frase, vai para casa, primeiro emagrece e depois volta aqui. Isso. Como se fosse assim uma vontade, um estalar de dedos, ou emagrece e pronto. É só fechar a boca e fazer atividade física. Então, esses 2 primeiros verbos. O terceiro é respeitar. Respeitar as diversas conformações corporais, não colocando a magreza como único sinônimo de saúde, felicidade e beleza. E quarto, talvez o mais importante, é conviver. Que palavras a gente deve evitar no uso do dia a dia da linguagem para não magoar ainda mais essas pessoas tão sofridas pela vida. Então, palavras como obesidade mórbida, gordo, gordice, fofinho, sabe? São termos que acabam machucando ainda mais essas pessoas que convivem há muito tempo com obesidade. E são, como você mesmo falou assim, vai para casa, emagrece e depois volta. Não é simples assim. Existem pesquisas que mostram que as pessoas com obesidade, elas sofrem mais preconceito dentro da própria família, nos consultórios médicos e depois nas lojas.
Então, no atendimento, na área da saúde, essas pessoas, quando vão buscar ajuda, elas sofrem preconceito. Vão lá consultar por causa de uma unha encravada e dizem, é porque você é gorda. Então, além de dizer uma coisa que não é verdade, usa termos desnecessários para o dia a dia. E nessa questão do seio familiar, doutor, muitas pessoas até de repente não percebem, imaginam que, poxa, ele é super feliz, super alto astral, né? Tá sempre feliz da vida, não encara isso como um problema. Será que não? Será que ele não bota na frente dele, de repente, uma máscara, não bota ali, de repente, um personagem para tentar levar a vida dessa forma e não se machucar tanto? Eu concordo. Nesse olhar, né, de o gordinho é muito mais feliz do que as outras pessoas, né? Uma frase que é muito comum a gente ouvir também no nosso dia a dia. É comum, eu concordo com esse raciocínio. Eu vejo que muitas vezes eles se revestem do personagem para não mostrar, na imensa maioria das vezes a gente não pode sempre julgar todas as pessoas, não pode falar por todas as pessoas, mas na imensa maioria das vezes elas usam essa máscara para não mostrar o sofrimento que elas têm vivido no dia a dia. Nesse conceito obesidade, quando o senhor se refere que até levou ao encontro, né, escrever esse seu segundo livro, Obesidade, Entender, Cuidar, Respeitar e Conviver, um guia para a saúde e antigordofobia. Doutor, o conceito obesidade significa quantos quilos acima, digamos assim, do dito normal para aquele corpo, para aquele indivíduo, seja homem ou seja mulher? O diagnóstico da obesidade é muito simples de ser feito. Como que vocês podem fazer isso? Através do índice de massa corporal, que é uma fórmula que divide o peso pela altura ao quadrado. Para a gente não precisar ficar fazendo conta difícil, você em qualquer buscador da internet, você coloca teu peso, tua altura, coloca lá, cálculo do IMC, coloca teu peso, a altura e vai sair um número. O que significa esse número? A massa corporal da pessoa. Esse número até 20 é baixo peso. De 20 a 25, peso adequado. De 25 a 30, sobrepeso. De 30 a 35, obesidade grau 1. De 35 a 40, obesidade grau 2. De 40 a 50, obesidade grau 3, que antigamente se chamava obesidade mórbida. Acima de 50, superobesidade. E acima de 60, superobesidade. Então, quer saber como está seu peso, seu IMC, se você é obesa, é uma pessoa com obesidade ou não, procura calcular seu IMC. Coloca no buscador na internet, cálculo do IMC, peso, altura, o resultado, você já vai ter do lado ali a sua massa corporal de acordo com o diagnóstico. E ao ter esse diagnóstico e depois procurar, por exemplo, o profissional da área médica, entender que não é apenas um que vai de repente acompanhar essa pessoa com obesidade, são vários profissionais, doutor, que se colocam à disposição, que deveriam também fazer parte dessa mudança de vida ou desse novo caminho a ser traçado para justamente buscar, se for assim o desejo também ali, tratar essa doença, doutor. O cuidado da pessoa com obesidade, ele é multidisciplinar. Ele envolve o profissional de educação física, envolve o fisioterapeuta, ele envolve a psicóloga, ele envolve a nutricionista, ele envolve o endocrinologista, ou nutrólogo, ou clínica médica, ou clínica geral. Então é um trabalho multidisciplinar para fazer com que a pessoa tenha sucesso nesse tratamento. E a gente tem que entender que hoje a pessoa não tem que buscar a magreza. É sabido, através dos últimos artigos científicos, que a pessoa não precisa perder 20, 30 quilos do peso corporal. Se ela perder 5, 10, 15 quilos daquele peso que ela tem naquele momento, a mudança nos exames laboratoriais, nos padrões do laboratório, a melhora que ele vai ter em ganho com a saúde é muito grande. Então a pessoa não tem que se focar em grandes números, em grandes resultados. Hoje, pequenas perdas de peso, elas são representativas do ponto de vista da saúde. Doutor, e a cirurgia bariátrica, já que o senhor é especialista nessa área, cirurgia bariátrica, já realizou muitos procedimentos, muitos mil procedimentos, para que tipo de situações ela é indicada? Para quais casos de uma pessoa com obesidade ela pode ser indicada? A cirurgia bariátrica é um procedimento que já existe há mais de 50 anos. A cirurgia bariátrica, ela não cura a obesidade, mas a partir de um determinado grau de obesidade é o tratamento mais efetivo para a obesidade. Ela tem indicações claras. A cirurgia é indicada para aquelas pessoas entre 18 e 65 anos. Pessoas que têm uma obesidade estabelecida há mais de 2 anos. Pessoas que comprovadamente já fizeram tratamento anterior sem sucesso.
Pessoas que têm o índice de massa corporal, que é aquele cálculo que a gente conversou anteriormente, entre 35 e 40 associado a comorbidades. O que são comorbidades? São doenças agravadas pela obesidade. Pressão alta, diabetes, colesterol, triglicerídeo, gordura no fígado, apneia do sono, doença do refluxo, problemas de articulação do joelho, tornozelo, coluna ou quadril, ou pessoas com IMC acima de 40 com ou sem comorbidades. Essas são as indicações de cirurgia bariátrica. Assim como tem quem a gente pode operar, tem a quem a gente deve evitar operar. Quem a gente deve evitar fazer cirurgia bariátrica? Pessoas que fazem uso abusivo de álcool, pessoas que fazem uso de drogas ilícitas, pessoas que têm um distúrbio psiquiátrico grave sem tratamento adequado, uma esquizofrenia, uma depressão muito grave, uma bipolaridade sem tratamento adequado, pessoas que têm uma contraindicação cardiorrespiratória para a cirurgia e aquelas pessoas que não querem operar, porque a gente não tem que impor a cirurgia ou o tratamento para todas as pessoas. Nessas primeiras situações que o senhor mencionou, por que essas pessoas que vivem de repente na dependência do álcool, que têm um consumo, uma relação muito próxima ao álcool, deveria evitar uma cirurgia como essa? Eu sou cirurgião bariátrico desde 1999. Eu já fiz mais de 4.500 cirurgias. Se você me perguntar assim, Felipe, qual é o grande problema da cirurgia bariátrica ao longo dos anos? Se chama álcool. Tá? É um distúrbio que tem nome até, chama TUA, T-U-A, transtorno do uso abusivo do álcool. Muitas vezes a pessoa no pós-operatório da cirurgia bariátrica, ela não consegue trabalhar com a questão da ansiedade. E ela não consegue descontar a ansiedade dela em cima da comida. Então ela vai descontar em cima do álcool, porque o álcool ela consegue ingerir bem. O novo estômago, o líquido passa de uma forma adequada. E a absorção do álcool muda bastante no pós-operatório. Para você ter ideia, uma latinha de cerveja equivale a 3. Então muda a absorção e muda os efeitos, aumenta os efeitos deletérios do álcool em cima do organismo. Então isso vai causando um aumento no consumo e daí vai causando as questões que a gente já sabe relacionadas ao uso abusivo do álcool. Tanto em homens como mulheres que submetem a cirurgia bariátrica podem ter essa resposta pós-cirurgia? Tanto doutor? em homens quanto em mulheres, por isso que eu repito, é extremamente importante o segmento que equipe multidisciplinar, com a nutricionista, com a psicóloga, porque muitas vezes as pessoas colocam a obesidade como resolver a questão da obesidade como a solução da vida delas. Então eu ficando magra, tudo vai ser bom, tudo vai ser perfeito. E os problemas na vida continuam. Os problemas sentimentais, financeiros, familiares, profissionais, e como que ela vai trabalhar com aquela situação se ela não tem o gatilho da comida? E aí que ela precisa do apoio da equipe multidisciplinar. O senhor mencionou há pouco que obesidade é sim uma doença e ao mesmo tempo também tem uma causa. Muitas vezes as pessoas não sabem qual é essa causa, doutor. Se for para perguntar para elas por que você foi ganhando peso com o passar do tempo, por exemplo, uma criança que não tinha a relação com a obesidade na sua infância, chegou na vida adulta, começou a ganhar peso, perguntar o que aconteceu contigo, muitas pessoas não sabem. Vou associar primeiro assim, eu comecei a ter muita fome. Nem sempre é dessa forma que a resposta vem, doutor. Nem sempre é por essa forma. E muitas vezes diz assim, a pessoa com obesidade, ela come pouco e pode ser obesa. Pode. Por quê? Porque está envolvida em questões genéticas, medicamentosas, hormonais, a somatória desses fatores que leva a pessoa a evoluir com um quadro de obesidade. Doutor Felipe, esse livro, Obesidade, Entender, Cuidar, Respeitar, Conviver, esses 4 verbos presentes, ele é um livro para uma pessoa que tem obesidade, que está com essa realidade presente no seu dia a dia. É um livro muito além disso, para todos nós, como a sociedade como um todo, que tem ou não tem obesidade presente na sua vida ou na vida de alguém que está acompanhando ela? Esse livro, na minha opinião, ele é feito para todas as pessoas que convivem com obesidade, convivem com pessoas com obesidade ou não têm convívio com obesidade. É um livro informativo, numa linguagem fácil e acessível, para acabar com essa situação de preconceito que a gente vê tão enraizada aí na nossa sociedade. E aqui está colocando bem certinho. Se você é uma pessoa com obesidade, esse livro é para você. Se você não é uma pessoa com obesidade, este livro também é para você. Uma obra essencial para entender, cuidar, respeitar e conviver com a obesidade. Do paciente ou das pessoas que estão na sociedade como um todo ao seu redor, ou que poderão fazer parte também dessa sociedade, doutor? Isso. Essa é a intenção do livro. Acima de tudo, a obesidade é uma questão social, sabe? Enquanto a gente tem entender que a gente tem que tratar a pessoa
e tratar o ecossistema que convive com essa pessoa, a gente não vai ter sucesso no tratamento e, mais importante, na prevenção da obesidade ao longo dos anos. Porque a obesidade infantil, ela cresce a passos largos. Então a informação é fundamental para a gente evitar que essas crianças que hoje estão com obesidade se tornem adultos obesos, que vai trazer muito mais prejuízo à saúde dessas pessoas. E as crianças de hoje precisam desses adultos conscientes, desses adultos que vão ao encontro, por exemplo, num trabalho como esse, do seu livro, doutor. Onde é que a gente encontra o livro Obesidade? O livro Obesidade está à venda na Blue Livros, no centro, aqui na 15, no Shopping Parque Europeu. Ele está à venda na Amazon, no site da Amazon. Está à venda na Vidar Clínica de Cirurgia, que é a clínica que eu trabalho. Como é que está sendo a aceitação? Ele foi recém-lançado agora no mês de outubro. Como é que está sendo também a resposta? Agora como escritor falando. Como escritor. Nós fizemos 2.000 exemplares, já vendemos quase 1.000 exemplares, aí, quase um mês de lançamento. Eu acho que está muito boa a aceitação. Estou tendo um retorno muito bom em relação os feedbacks que eu tenho tido em relação às pessoas que leem o livro, sempre com elogios e querendo divulgar mais essa obra que é tão importante para a informação da sociedade. Importante foi recebê-lo mais uma vez aqui na nossa programação. Obrigada por estar conosco, passar todo esse recado que é fundamental, que é importante no nosso dia a dia, nessa convivência, né, em termos de sociedade realmente que respeita, que sabe ser respeitada e que leva essa informação também tão necessária para o nosso dia a dia. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e conte sempre comigo. É isso aí. Intervalo comercial e na sequência tem muito mais nessa linha saúde e prevenção. O nosso próximo assunto passa pelo combate à dengue, inclusive uma semana nesse mês de novembro, movimentando Blumenau e toda a nossa região. Eu volto já.